Semana passada, mais especificamente no dia 18 de junho, o Zack Snyder lançou um teaser do famigerado e então desacreditado por muitos Snyder Cut. The bell's already been rung. Out in the dark, among the stars. Ding dong, the god is dead. Vem comigo que a gente vai destrinchar esse teaser agora, porque acredite, tem muita informação contextualizada nesses 30 segundos que você não tá ligado. Então, bora! E aí galera, meu nome é Alice e você está no Universo DCU, o novo canal que irá abordar todas as novidades desse vasto multiverso. Para aqueles que não sabem ou que vivem numa caverna, eu vou explicar basicamente, resumidamente, o que é o Snyder Cut. Após realizar todas as filmagens do filme da Liga da Justiça, que ocorreram no final de 2016, o Zack Snyder, diretor de Man of Steel e Batman vs Superman, estava na pós-produção do filme quando sua filha Autumn cometeu suicídio. A informação inicial é que o diretor se afastou do projeto após esse incidente, mas diversos jornalistas apontam que na verdade ele foi demitido pela Warner Bros, aproveitando esse momento trágico da vida dele para mudar os rumos do DCU. Então a Warner, juntamente com o Jeff Jones, trouxe então o Joss Whedon, diretor de Vingadores e Vingadores Era de Ultron. O Whedon ele refilmou diversas cenas em tons diferentes e cortou diversos plots do filme, como Darkseid, Caçador de Marte, Lanterna Verde, praticamente todas as cenas do Superman, porque para você que não sabe, a maior parte das cenas do Henry Cavill filmadas pelo Snyder não estão de fato no filme. Mas resumindo, os fãs, em 2017, cerca de 2 dias depois do lançamento teatral da Liga da Justiça, levantaram a hashtag Release the Snyder Cut. Traduzindo para o português, ficaria mais ou menos como Liberem o corte de Snyder. Os fãs ficaram praticamente 3 anos solicitando a Warner Bros. Que liberasse o corte. Até que em 20 de maio de 2020 o diretor estava fazendo uma live assistindo Man of Steel com o Henry Cavill e ele anunciou que o corte dele da Liga da Justiça, ou devo dizer, o verdadeiro filme da Liga da Justiça, vai sair em 2021 na HBO Max, o serviço de streaming da Warner Bros. Que promete bater de frente com Netflix, Hulu, Amazon Prime. Então, em 18 de junho de 2020, exatamente meio-dia e 59, no horário de Brasília, o Zack Snyder, seguido pelo Jason Momoa, que provavelmente deve ter vazado no Instagram dele antes de todo mundo, publicou o primeiro teaser do Snyder Cut, o que deixou a internet enlouquecida, inclusive eu, que reagi a esse trailer, cara, você não sabe, e pirei na hora. Eu vou deixar o card aqui em cima para você ver a minha reação exata ao teaser. Puta que pariu. Acontece que esse teaser, ele começa mostrando a Diana Prince, interpretada pela atriz Gal Gadot, segurando uma tocha no que parece ser uma espécie de templo antigo. Ela olha para cima, vê uma figura obscura desenhada na parede, com diversas escritas em grego antigo. Mas o que mais deixa a gente imerso nessa cena é a voz do Lex Luthor no fundo, com a frase que ele disse em Batman vs Superman pro Batman, quando ele foi falar com Lex na prisão. Mas o sino já foi tocado. E eles ouviram. Lá na escuridão, entre as estrelas. E é aí que a Diana parece ficar realmente assustada. Então a cena corta e vemos ele pela primeira vez em live action, chegando com seu exército, o Darkseid. É importante ressaltar que 4 imagens dessa cena já haviam sido divulgadas pelo próprio Zack Snyder na sua conta da rede social Vero. Mas mesmo assim, há muitas coisas que podemos identificar vendo esse teaser. Se a gente fosse perguntar em qual contexto essa cena se encaixa no filme, é certo dizer, no contexto do filme em si, que essa cena deve ocorrer logo depois da invasão do Lobo da Steppe em Temícera, quando a rainha Hipólita tira a flecha do fogo eterno no Templo das Amazonas, lá na Grécia, para avisar justamente a Diana. Após isso, ocorre aquela cena do Museu de Louvre em Paris, onde a nossa Amazona vê, que é onde ela trabalha, né,
onde ela vê na TV uma notícia de um fogo que não se apaga queimando num templo, justamente na Grécia. No filme original, após ela descobrir essa invasão, ela vai direto falar com o Batman, na suposta Batcaverna, onde na verdade já descobrimos que será o hangar Wayne, o hangar espacial Wayne, como se ela tivesse conhecimento de tudo que aconteceu horas atrás, o que não é verdade. Nos planos de Snyder, ela vai até a Grécia, isso porque nas cenas do teaser ela tá usando a mesma roupa que estava na cena do museu, apenas com um casaco por cima. Todas as fotos dessa sala em que a Mulher Maravilha se encontra já tinham sido divulgadas e vazadas na internet pelo DC Films Hub, onde mostra exatamente de forma clara o que aconteceu horas atrás. E é nessa cena que ela aprende sobre a Era dos Heróis, que ocorreu milhares de anos atrás, quando as forças de todos os reinos, que incluíam Amazonas, Atlantes, humanos, deuses e até aliados de outros mundos, como a Tropa dos Lanternas Verdes, se uniram para defender o mundo da invasão do Darkseid. É isso mesmo, quem invadiu a Terra na Guerra Antiga não foi o Steppenwolf, como a gente viu no corte teatral, é o Darkseid, ou devo dizer, Yuxas. Outro ponto que vale destacar é que o Darkseid, tanto na pintura quanto na cena da invasão, está utilizando uma lança. Algumas pessoas estão se questionando online por que o Darkseid, o ser mais poderoso com seus raios ômegas, precisaria de uma lança. Essa teoria é bem fácil de ser respondida, tá? Mas antes de entrar nesse assunto eu te pergunto, Thanos, em Vingadores Ultimato, também tinha uma arma, que ele não possuía nos quadrinhos e ninguém se atentou a isso. Até porque não tem problema nenhum, ficou mais badass do que sem ela. Mas voltando ao Darkseid, o próprio Snyder já havia compartilhado fotos dele no início da pré-produção, com os modelos 3D ainda não finalizados, onde a única legenda era Yuxas. E eu te digo agora, Yuxas é simplesmente o nome real do Darkseid. Antes dele matar todos os deuses do seu planeta e absorver completamente a força ômega. Yuxas era um fazendeiro e tinha uma lança exatamente igual a que irá aparecer no filme. Então as possibilidades são enormes, pois provavelmente esse é o Darkseid antes de ser o Darkseid, o que explica por que ele perdeu a guerra. Mesmo sem o poder ômega, ele precisou de todos os reinos e até os deuses para detê-lo, o que nos leva ao quarto ponto, a invasão antiga. Vista no filme de 2017, da Liga da Justiça, é encabeçada pelo Steppenwolf, juntamente com todo o exército de Apocalipse, o que não faz sentido, pois por mais que ele seja general do Darkseid nos quadrinhos, ele jamais iria vir na Terra sabendo que havia tantos seres poderosos para protegê-la. Essa era uma missão que apenas um ser conseguiria fazer. E eu e você sabemos quem é esse ser, né? Isso nos mostra o quanto esse filme foi modificado e picotado até chegar na versão de cinema. O que nos levanta a pergunta, por qual motivo ele estava aqui há tanto tempo? Essa resposta vem direto dos quadrinhos, na qual diz que a resposta para a equação antivida, ou devo dizer, a parte final dessa equação, está na Terra. Para você que não sabe, a equação antivida é o poder de controlar o livre-arbítrio de todas as criaturas vivas. E é por isso que o Darkseid é tão obcecado por ela. Sabemos também, pelos bastidores, tanto pelo dublê do Ares, Nick McKinless, quanto pelos comentários do Zack Snyder nas postagens do Vero, que Ares terá uma luta corpo a corpo com Darkseid. Imagina que foda ver isso em live action, meu Deus. E há rumores de que até um kryptoniano pode aparecer nessa batalha antiga. Quem sabe? Até porque, quem não lembra, em Homem de Aço, em um pequeno trecho, a cena foca em uma cápsula aberta, apenas uma, lembrando que aquela nave estava há 10 mil anos enterrada no gelo, o que pode significar que os kryptonianos vieram à Terra ajudar a humanidade, talvez combatendo Darkseid, quem sabe. Na minha opinião, vou deixar isso bem claro, foi uma sacanagem o que fizeram com o Zack Snyder. Como eu já disse em diversos lugares, e graças a Deus a justiça foi feita, e podemos realmente ver o que ele planejava para esse universo, e quem sabe, talvez vejamos mais, pois se tem uma coisa que é certa, é que a HBO Max tem uma fortuna nas mãos, que é o Snyder Cut, ou melhor, o Snyderverso, que pode não só render futuros filmes, mas fazer a HBO, Warner e AT&T baterem de frente com os gigantes do streaming. Porque quem não vai assinar um serviço para ver filmes e séries com superprodução da Liga da Justiça e de todos esses personagens? Eu tô muito empolgado para ver isso acontecer. Lembrando que dia 22 de agosto teremos o evento DC Fandom, que, como informado pelo Snyder, teríamos mais informações do Snyder Cut lá. E possivelmente, certamente, um trailer completo. Antes que você venha dizer que os trailers têm as mesmas coisas que foram pro cinema, saiba que o diretor de fotografia Fabian Wagner, que trabalhou com o Snyder na Liga da Justiça, e inclusive chorou vendo o corte teatral
desse filme no cinema, informou que a gente só viu 10% do que o Snyder e ele gravaram. Então, prepare-se para algo completamente novo. Então, pessoal, esse foi, diga-se de passagem, o primeiro vídeo do canal. Se você pudesse se inscrever, seria incrível. Me dediquei ao máximo para trazer esse conteúdo para vocês e informar o que realmente acontece dentro do movimento Snyder Cut, e as informações verdadeiras que a gente tem do próprio Snyder. Então se inscreve aí, deixa o seu like, divulgue para seus amigos. Eu espero que gostem do meu trabalho e deixem nos comentários o que vocês acharam e qual foi a reação de vocês ao ver esse teaser. As redes sociais estão aí na descrição para vocês quiserem me seguir. Então fiquem com Deus, abraço e tchau.